Aí galera, tranquilo, numa boa. Neste vídeo eu pretendo falar sobre a parresia, que foi um termo que eu usei no vídeo anterior e algumas pessoas ficaram curiosas e me perguntaram o que é isso, e daí me deu vontade de retomar, porque esse é um termo que é importante, notadamente num tempo político pós quase golpe, né, ocorrido agora nas últimas eleições. Bem, mas o que é isto, a parresia? Parresia é falar a verdade. Não só falar a verdade, falar toda a verdade. Mas, como é um termo oriundo da Atenas clássica, né, é onde eu busquei fundamento, quer dizer não é a verdade técnico-científica da modernidade para cá, é a verdade significando aquilo que eu digo é verdadeiro em relação àquilo que eu acredito. Eu falo o que eu acredito. Eu sou genuíno, eu sou verdadeiro, eu sou alguém que mereço credibilidade, porque aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aparece no meu discurso sem nenhuma perturbação. Portanto, falar a verdade, ou falar toda a verdade, é falar tudo o que eu penso. Parece simples, mas vamos lá aperfeiçoar isso para trazer até agora os nossos tempos contemporâneos. Vejamos que falar a verdade, falar o que eu penso, vejam, é um risco. Quanto mais o governo for tirânico, tanto mais perigoso é para mim falar o que eu penso. E se eu continuo falando o que eu penso, quanto maior for o perigo, tanto mais eu provo a veracidade, a verdade do que eu falo, porque eu ponho a minha vida em risco. Não que eu queira provar, né? O objetivo não é provar, né? Mas o fato de eu ser verdadeiro num contexto adverso prova que eu sou um sujeito ético, fidedigno, que mereço confiança. Mas não só a questão do poder do tirano, mas eu posso estar falando algo contra-hegemônico, eu posso estar falando algo contra as maiorias e, portanto, o meu risco de ser cancelado no YouTube, o meu risco de perder a eleição é um risco grande. Mas, se eu sou veraz, se eu me utilizo da parresia, logo eu vou sim continuar dizendo o que eu digo, porque eu sou e penso e acredito no que eu digo. Mas também há outro tipo de perigo bem interessante. Se eu sou verdadeiro e se eu sou genuíno e eu falo o que eu penso, quando eu critico a mim mesmo, eu também sou verdadeiro, eu também sou genuíno, eu também sou veraz. Ou seja, quando eu me autocritico, eu sou, inclusive, destruidor de mim mesmo, porque os meus preconceitos, os meus equívocos, eles são discutidos e destruídos no meu foro íntimo. Então veja que a parresia não é a petulância, não é eu crer em mim mesmo a ponto de passar por cima dos outros. É, através do ato da fala, do discurso, eu e o outro, eu falando das minhas verdades, nesse sentido, e outro falando das suas verdades, nós dois, nesse diálogo forte, genuíno e perigoso, nós podemos mudar de ideia, podemos acrescentar ideias, sabe-se lá o que pode acontecer num ambiente genuíno, entre dois parresiastes, entre duas pessoas que utilizam-se da parresia. Percebam que para a Grécia, para Atenas clássica, isso é fundante
da democracia, ou é essencial para a democracia, porque sujeitos que não são verdadeiros, e como vão decidir, como vão discutir as cidades, como vão discutir as questões. Por isso, a parresia, ela não combina com a demagogia, ela não combina com a arte do convencimento, porque ela não quer convencer, né? A parresia, ou o sujeito que fala a sua verdade, ele fala a sua verdade e pronto. Ele não tem interesse em convencer, ele tem interesse de dizer. Portanto, é uma arte verbal, uma arte dialogada e genuína, verdadeira e objetiva, mas não necessariamente grosseira, mas ela é objetiva. Cabe aqui reforçar um elemento interessante. Esta parresia, ela tem tudo a ver com pôr-se em perigo. Não porque tu queres, tu não és um suicida, né? Nem um herói. Mas falar o que tu pensas é pôr-se em perigo. Então, é preciso pensar sempre numa relação desigual. A pessoa que quer falar a verdade, para ser genuinamente um falador da verdade, é aquele que fala a verdade para seu chefe. É aquele que fala a verdade para seu governante. É aquele que fala a verdade, sendo minoria, num ambiente cheio de pessoas. Então vejam que não é fácil, ao contrário, também não é para qualquer um. É preciso pessoas que sejam bastante corajosas. Pensemos nós neste Brasil, nessa situação que nós vivemos hoje, o quanto precisamos destas pessoas corajosas, ou melhor, que sejamos cada um de nós sujeitos dialogais, mas também verdadeiros, parresiastes, que sejamos pessoas que possamos dizer o que pensamos e que também queiramos nos relacionar com pessoas que digam o que pensam. Um povo ávido por lisonjas, um povo ávido por acumular, um povo ávido por vencer. É um povo capaz de dizer o que pensa, pondo-se em perigo. É um povo capaz de fazer uma escolha de um projeto de futuro de país de maneira verdadeira, independente dos prejuízos materiais que isso possa lhe causar. Percebam que um Sócrates, ao fazer todas essas discussões, ele pôs-se em perigo e acabou indo à morte, né? É o risco. Hoje, nós podemos pensar que nosso país correu um risco de perder a democracia, outros países estão pondo-se em risco porque o seu povo não pensa a parresia no seu dia a dia. Não que ela seja possível em sua plenitude, mas a discussão deste tipo de verdade, que não é só científica, mas se relaciona num segundo momento, mas essa coerência entre o que eu sei que é verdade e com minhas escolhas e minhas falas, essa relação entre o que eu sinto como verdade e a discussão verdadeira sobre isso que eu acho que é verdade com o outro, isto fomenta a democracia. Mas eu não sei quando chegaremos a esse grau de maturidade. Os atenienses passaram por isso, né, no seu tempo. E talvez estejamos agora no nosso tempo de discutir verdadeiramente o que queremos, o que acreditamos, né,
no momento em que a democracia sofre deste jeito. Certo? Abraço!